Eu finalmente comprei o AirPods Pro 3 e vou ser bem sincero pra vocês, eu demorei demais pra comprar porque eu já tinha o AirPods 4 e a minha dúvida sincera era, será que realmente vale a pena ter um fone de ouvido com esse preço do AirPods Pro 3? Se você também tem essa dúvida, se realmente vale a pena, fica nesse vídeo porque eu vou te contar minha opinião sincera e vou te falar os principais pontos que mudaram e as características que ele tem. Se você não é inscrito no canal, clique em se inscrever para você receber outros conteúdos iguais a esse. Bora falar o que vem dentro da caixa dos AirPods Pro 3. Logo de cara você tem os manuais, né, obviamente, e em seguida você já tem o estojo com os fones de ouvido dentro. E embaixo você tem os silicones. Os AirPods Pro, eles têm as versões de silicone para você ajustar no seu fone de ouvido. Além disso, você também encontra o cabo de carregamento, que é um cabo USB-C. Sobre o visual do estojo e também do fone de ouvido, sendo bem sincero, não tem diferença nenhuma. Qualquer pessoa que já viu alguma vez na vida um fone de ouvido AirPods Pro vai saber que é um AirPods Pro, porque não teve diferença nenhuma em design. Quando a gente para comparar a principal função, que é o cancelamento de ruído do AirPods Pro 3, em comparação com o AirPods 4 com cancelamento de ruído, a gente consegue perceber que o AirPods Pro 3, sim, ele tem diferença e você consegue perceber logo que você coloca no ouvido que ele tem, sim, um cancelamento de ruído melhor do que o AirPods 4. Além disso, ele tem a função de modo transparência, que é basicamente a função que faz você ouvir tudo o que está acontecendo em volta de você sem ter um abafamento por conta do fone de ouvido, e você consegue ouvir isso tranquilamente, você consegue ouvir tudo o que está acontecendo em volta, até com um volume um pouco superior do que realmente está acontecendo em volta de você. Uma função bem legal do AirPods Pro 3 que ele tem é em relação à saúde, que é a medição de batimento cardíaco. Você consegue verificar o batimento cardíaco quando você está usando algum aplicativo que seja de esporte, por exemplo, um Strava ou até mesmo o Apple Fitness, né? Que você consegue ver o batimento cardíaco enquanto você pratica um exercício físico. Por exemplo, na hora que você estiver correndo, vai ficar constando lá em quantos batimentos cardíacos você está em determinado exercício. Isso é muito legal, principalmente para quem tem problema cardíaco. Uma coisa muito legal que ele tem também, que é vinculado à saúde, é o teste de audição. E você consegue medir o nível da sua audição, se ela é baixa, se ela é intermediária, se ela é normal, e através disso você consegue fazer ajustes no seu fone de ouvido para melhorar a sua experiência com o fone. Uma coisa que eu gostei bastante nesse fone de ouvido é a integração que ele tem com o ecossistema da Apple. Sabe quando você está ouvindo um áudio no seu iPhone e você começa a ouvir uma música no seu MacBook? Você consegue sair do áudio do seu iPhone, que está saindo no fone de ouvido, e assim que ele termina, ele volta para a música. Isso, gente, é muito legal, porque você consegue transitar entre os dispositivos da Apple com maior facilidade. Você consegue sair do iPhone pro MacBook, pro iPad de um jeito automático, sem você ter que ficar clicando em Bluetooth, conectando manualmente. Você faz isso automaticamente, porque ele tem essa tecnologia que você consegue ir mudando de dispositivo automaticamente. Isso aqui é muito legal. Outra coisa que melhorou no AirPods Pro 3 é a bateria, e quando a gente compara com o AirPods Pro 2 e com o AirPods 4, a gente consegue perceber a diferença. A bateria dele dura algumas horas a mais. Eu acredito que dure ali mais ou menos umas 8 horas por dia. E também tem aquela questão, né? Todos os AirPods, quando você coloca dentro da caixinha, ele acaba carregando, porque essa caixinha, ela carrega o fone. Então, independente da quantidade de horas de bateria que ele dura, durante o dia, ao longo do dia, você vai tirando o seu fone, vai colocando aqui dentro e ele vai carregando automaticamente. Eu acredito que usando direto, ele deve durar mais ou menos ali umas 7, 8 horas, o que eu acho suficiente para qualquer pessoa. Eu achei muito boa a bateria dele. Uma coisa muito legal que tem nesse AirPods aqui, e que é extremamente revolucionário, é a função de tradução simultânea, que é basicamente o fone entender o idioma que a pessoa está falando e traduzir diretamente para o teu idioma. Então, vamos supor, você está nos Estados Unidos, você não sabe falar inglês e você quer conversar com alguém numa padaria. Você coloca o seu fone de ouvido, o fone vai identificar o idioma que a pessoa está falando e ele vai traduzir automaticamente para português. Isso é genial porque ele rompe completamente a barreira do idioma. Eu achei incrível. Mas agora vamos ser sinceros, se você usa o fone de ouvido somente para ouvir música, eu recomendo o AirPods 4 com cancelamento de ruído, que é mais barato e ele vai servir para essa finalidade. Para quem que serve o AirPods Pro 3? Para aquela pessoa que trabalha em lugar que tem barulho em volta por conta do cancelamento de ruído. Você consegue cancelar esse barulho que está em volta, diminuir esse barulho para prestar atenção no seu trabalho. Para as pessoas que viajam e às vezes não sabem falar o idioma do local da viagem, usar um fone de ouvido desse é muito legal por conta da ferramenta de tradução simultânea. Pessoas que usam muito fone de ouvido, que ouvem música o dia inteiro, é muito bom também por conta da bateria que dura mais.
Então assim, pessoas que querem ter uma melhor usabilidade no ecossistema da Apple, porque ele tem aquela questão de ficar rodando no sistema da Apple entre um iPhone, um MacBook, um iPad, e quando você troca de dispositivo ele muda automaticamente para o dispositivo que você está usando. Então para quem quer ter uma melhor conectividade entre o ecossistema, ele também é muito bom. Mas, lembrando, se você usa o fone apenas para ouvir música de vez em quando, para ir só treinar e tal, não sei o que, o AirPods 4 é uma boa escolha. Agora, se você quer ter o melhor fone que a Apple já lançou, esse daqui, ele é muito bom, o AirPods Pro 3, já faz algumas semanas que eu tô com ele, e eu fiquei muito surpreso com a qualidade, tanto do áudio quanto das ferramentas que ele trouxe. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho um convite para te fazer, que é de se inscrever no canal, e também tem um convite para o meu grupo de ofertas, onde eu compartilho as melhores oportunidades da internet para você que gosta de tecnologia. O link eu deixei aqui na descrição.